número de veículos roubados no estado de São Paulo cresceu nos primeiros 3 meses de 2009. De janeiro a março de 2008, 14.474 veículos foram roubados. Este ano, o número subiu para 19.253 no mesmo período, um aumento de 33%. A metade dos roubos aconteceu aqui na capital. Especialistas afirmam que 90% dos veículos são roubados para abastecerem desmanches. É preciso combater a receptação e criar mecanismos para inibir a ação dos bandidos. Agora é lei. Autopeças usadas e recondicionadas que vão para o comércio devem ser gravadas com o número do chassi do veículo completo. Um mecanismo para fiscalizar a atividade de desmonte de veículos. Este é o tema do programa de hoje. Para falar sobre o assunto, estamos recebendo o autor da lei, deputado Wanderlei Sirac, do PT, Ângelo Coelho, presidente do Sindifup, Sindicato da Indústria de Funilaria e Pintura, Dr. Ciro Vidal, advogado, presidente da Comissão de Trânsito da OAB São Paulo e ex-diretor do Detran, Veríssimo de Souza, presidente do Sindesmanche, Sindicato das Empresas de Desmanche de Veículos do Estado de São Paulo, e Orlando Felipe de Gouveia, diretor do Sincor, Sindicato dos Corretores de Seguros no Estado de São Paulo. Eu começo com o deputado Wanderlei Sirac. Deputado, a gente sabe que a lei é muito ampla. E qual é o principal objetivo dela? O que muda com essa nova lei? Bom, o principal objetivo é acabar com os desmanches clandestinos de veículos no estado de São Paulo, é que todas as peças sejam marcadas com o número do chassi do veículo, também que seja dado baixa no Detran, inclusive entregue a placa do veículo que for desmontado, ser entregue ao Detran. O Detran, inclusive, tem que fiscalizar, tem que ter os funcionários registrados, e assim por diante. Agora, o objetivo é acabar com os roubos e furtos de veículos do estado de São Paulo. Na verdade, foi dado os números aí, mas, em média, todos os anos são roubados ou furtados. Para a população é roubo, né? Roubo é quando alguém chega com uma arma, mediante violência, e subtrai o carro da pessoa ou qualquer outro bem. E o furto, ele deixa o carro estacionado e chega lá, fica feito bobo procurando o carro que foi levado por alguém. Na verdade, é a mesma coisa para o... Quer dizer, perde o bem, no ponto de vista do bem, não do ponto de vista da violência. E então, 200 mil veículos roubados ou furtados, 10% de todos os veículos produzidos no Brasil num ano é roubado ou furtado no estado de São Paulo. Às vezes chega a 190 mil, às vezes chega a 210 mil todos os anos. Então, esse é o objetivo. Agora, quem tem que fiscalizar é o Detran. Antes era o DEIC, e agora com a lei passa a ser o Detran, que é quem dá o licenciamento e quem deve dar o atestado de óbito do veículo, para que ele possa, numa linguagem mais coloquial, mais simples, para que ele possa ser desmontado. Essa lei foi apresentada, é um projeto que foi apresentado já em 2002, 2003, ele foi aprovado por essa casa, foi vetado pelo ex-governador Geraldo Alckmin, foi derrubado o veto, entraram com medidas judiciais, até que o governador José Serra acabou regulamentando a lei. Entretanto, o Detran não está cumprindo a legislação, e aí nós devemos entrar com uma representação no Ministério Público. A gente teve um aumento da frota também muito significativo, mas o aumento de furtos e roubos também cresceu juntamente com o aumento dessa frota. Ângelo, o que representa essa lei? Porque o consumidor também precisa entender, porque muitas vezes a gente quer economia. A gente não quer saber de onde veio a peça, bati o carro, vou na sua oficina, falo, olha, eu quero a peça mais barata, onde você vai buscar não me interessa. Quer dizer, é um mercado que existe, é claro, mas com a nova lei, o que pode isso significar? Bom, primeiro, parabenizar pela iniciativa do programa, importantíssimo esse debate, parabenizar o deputado pela iniciativa, de fato, o sindicato já vem cumprindo o seu dever e noticiando à população esse mercado clandestino que, infelizmente, se alimenta, sim, do mercado de veículos roubados e furtados. É um mercado que produz, hoje, praticamente, o roubo de automóvel representa quase a produção da 4ª maior montadora de veículos, uma coisa verdadeiramente absurda nesse país. As autoridades, muitas vezes, não conseguem entender por que tanta criminalidade. É verdade também que esse mercado, se legalizado, ou se trabalhado de forma correta, como o deputado assim espera, ele vai poder beneficiar o consumidor, que vai poder conseguir uma peça original, é uma peça, evidentemente, tirada no veículo, normalmente é uma peça original, por um preço mais barato. O grande problema e a maior dificuldade que se tem é identificar que peça original, de que maneira essa peça original vai chegar a esse mercado. Algumas tentativas já aconteceram nesse mercado, até por iniciativa de algumas seguradoras,
mas a grande vertente que a gente identificou ao longo dos anos é que esse mercado, para ser bastante sincero, não interessa a mudança. Para muitos empresários, interessa que o mercado continue dessa maneira. Porque quanto maior for a sensação de insegurança do consumidor, ou seja, que se sentir seguro, porque se faz seguro no Brasil pela sensação de segurança, né? Claro. Ninguém quer abrir mão de um patrimônio próprio, muitas vezes com suor, um trabalhador que muitas vezes ganha um recurso muito... Os salários no Brasil, infelizmente, não são grandes salários, mas que se vê obrigado a fazer o seguro do seu automóvel, agora comprado em 72, em 100 parcelas, ele não tira o carro da concessionária se não faz o seguro. Mas, infelizmente, a quem interessa esse mercado? E o sindicato tem denunciado, inclusive com responsabilidade sobre essa informação, de que o grande interessado no Brasil, infelizmente, são as seguradoras, que vendem no mercado, ou seja, 130 mil automóveis destruídos com documentação, que retornam ao mercado através do salvado, ou como o consumidor conhece, vendidos por leilão, né? A chamada perda total. Existem dois tipos de prática no mercado. O leiloeiro, que se conhece, e os compradores habituais, aqueles que compram os veículos de seguradora por 50% do valor. Imagina um carro totalmente destruído, que não se recupera nada, muitas vezes nem peça para ser vendida, como o deputado queria, que essa seria a prática para ser destacada e vendida com o chassi, o veículo destruiu completamente. E a seguradora vende esse carro com documentação, alimentando o roubo de automóvel. E aí, você faz um outro carro com o mesmo documento? Simplesmente você só se utiliza da documentação, claro, ou compra aquela carcaça destruída, evidentemente encomenda um carro ano, cor e modelo. Essa é a grande verdade. E a segunda vertente, e que nós temos prova, levamos a CPI, que finalizou agora dia 2 de junho, o setor de reparação do qual nós somos os representantes, é obrigado, e não é só no estado de São Paulo, isso é no Brasil inteiro, é obrigado, quando o consumidor bate o carro, que tem um carro sinistrado, é obrigado, através da imposição do preço, a utilizar uma peça de desmanche. Ou seja, o mercado acaba sendo, esse mercado de roubo de automóvel alimentado, o desmanche, como o deputado colocou muito bem. Quem compra as peças no desmanche, infelizmente, raramente é um consumidor. Quem compra as peças no desmanche, normalmente, infelizmente, são os nossos pares. Exatamente. Entendeu? Por interesse econômico. Porque se uma peça custa 1.000, essa peça, a seguradora paga R$500 ou R$600. O reparador não tem como, quer dizer, é como se você tentasse confeccionar um bolo e faltasse lá 2 ovos, não tem como. Então, que maneira você vai fazer para conseguir reconstruir o automóvel batido do consumidor? Com peça usada. E, aliás, tem uma outra prática que eu aproveito para denunciar, inclusive, que é a prática agora, esse mercado se modernizou, deputado. O seu projeto vem de encontro a uma realidade, é uma realidade necessária, precisa mudar isso, porque quando se fala de discussão, inclusive, não se fala só de discussão econômica, se fala de morte. As pessoas estão morrendo, ou seja, hoje o consumidor, ele nada mais é do que o guardião do próprio bem. Por quê? Porque os automóveis hoje têm chave code, né? A quantidade de furto em relação diminuiu, porque o carro velho, por que se roubam? Se na criminalidade, e o doutor Ciro Vidal pode falar a esse respeito, se o crime é o mesmo, roubar, me perdoe, um carro muito antigo, um carro 92 ou um carro 89, se o crime é o mesmo na visão da lei, por que não se rouba então um Fusion ou um carro último modelo? Porque o crime é o mesmo. Porque alguém comprou uma perda total de um terceiro, porque a seguradora não faz o seguro desse carro mais antigo. E depois esse bem é roubado no consumidor para ser recolocado no mercado. A gente vê que a problemática é muito maior, né, doutor Ciro? A gente chegou a esse cenário, por quê? Por falta de legislação, por falta de fiscalização, por omissão. Por que chegamos a isso? Soma tudo isso. Não é só uma coisa, não, soma tudo isso. Em primeiro lugar, não vou defender aqui os donos de desmanche. Agora, quando se fala em desmanche, sempre acende uma luzinha porque existe alguma irregularidade. Mas não é verdade. Existem pessoas sérias que trabalham com isso, como também tem muito picareta que trabalha com isso, ou em qualquer função tem. Eu acho que a lei, esta lei, hoje em vigor, graças a esse homem que está aqui ao meu lado, essa lei é muito boa. Essa lei deu à autoridade pública a obrigação de regularizar esse tipo de serviço. O artigo 4º da lei é muito claro ao dizer que o DETRAN dará autorização para o desmanche. Como chama a lei, chama de desmonte, não chama de desmanche. Desmanche tem uma palavra francesa que não deveria ser utilizada. É desmonte, como diz a lei. Mas isso não vem acontecendo com certa regularidade. Por quê? Porque o DETRAN está atravessando uma fase difícil agora. Primeiro, está mudando de sede, está tendo a sua sede completamente destruída, está indo para um local onde não cabem as pessoas que o DETRAN tem. São 4 locais separados aqui na cidade. Isso foi feito por uma ordem governamental que está sendo cumprida a duras penas. Em segundo lugar, porque para que o telespectador saiba disso,